Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículo 25, que fala assim: Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. O que é aqui, gente? Aqui é quando José admitiu para os irmãos dele que ele, o governador do Egito, era José. Entende? E aqui é quando José admitiu para os irmãos dele que ele era José e ele era o governador do Egito, essa informação chegou aos ouvidos do rei. E o rei se alegrou com a situação de José. Entende? E com isso o rei quis agraciar a família de José pelo fato de José ser quem é. Então o rei mandou enviar para Jacó as melhores produtos, as melhores safras, presentes, artefatos para Jacó, em honraria a José. Entende? E aqui os irmãos de José foram até Jacó para contar para o pai que o José estava vivo. E quando Jacó recebeu essa notícia, ele quase teve um treco, né? Ele não estava esperando. Para ele, o filho dele já estava morto. Para ele, o filho dele já estava, o filho que ele amava, da mulher que ele amava. Ele, na cabeça dele, já tinha perdido aquele filho, aquela pessoa ali. Não ia haver um regresso, não ia haver uma surpresa ali, né? E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Você será surpreendido. Por esses dias você vai ser surpreendido. Por quê? A gente muitas das vezes... O que acontece conosco, tá? Pra gente viver os planos do Senhor, a gente precisa passar por um momento de preparo. A gente precisa estar preparados para viver os planos de Deus. Porque o plano de Deus é santo. O plano de Deus é imaculado. Você precisa estar em santidade e preparado por Ele, forjado por Ele, transformado por Ele, para poder viver o plano dele. Ok? Então, é como se você estivesse sujo, figuramente falando. Você estivesse sujo, coberto de lama, e você precisasse tomar aquele banho que lava a alma para poder receber o que Deus tem para ti. Então, o seu tempo de preparação, o seu tempo de deserto, ele antecede a promessa. Então, é necessário que você passe pelo deserto, é necessário que você passe pelo vale, é necessário que você passe por dificuldades, é necessário que você passe por situações que venham forjar em você e trabalhar em você o seu caráter. E haja uma transformação de dentro para fora. Porque quando existe uma transformação de dentro para fora, a gente muda. Existe arrependimento. Existe a gente conseguir liberar perdão para o outro. Existe perdão, existe liberação, existe, sabe? É como se você tirasse uma vestimenta que você estava ali e você mostrasse o que realmente está dentro de você. É como se Deus limpasse tudo e você se tornasse uma nova criatura. Entende, gente? Então, o tempo da promessa, o tempo do deserto antecede a promessa. Então, é necessário que você passe pelo tempo de deserto. José passou pelo tempo de deserto dele. O tempo do poço, o tempo da prisão, o tempo da casa de Potifar, o tempo ali da preparação para ele virar governador, foi o tempo de deserto de José. Entende? Então, todas aquelas pessoas que venceram na Bíblia, que são destaque na Bíblia, cada pessoa ali, cada um passou pelo seu tempo de deserto. Então, a gente entende que, para a gente viver as promessas do Senhor, é necessário passarmos pelo tempo do deserto. É necessário sermos forjados, é necessário sermos mudados, é necessário sermos caracterizados conforme a vontade de Cristo. Isso é um fato, todos nós passamos. Não existe um deserto pior do que o outro, porque cada processo aqui é individual. Então, não se compare
o processo que você está passando com o processo de outro, porque são pessoas diferentes, são situações diferentes, são processos diferentes, para ministérios diferentes, para chamados diferentes. Então não tem por que se comparar. Se preocupe com o seu processo. Se preocupe com o chamado que Deus te deu. Se preocupe com a promessa que Deus te fez. E não com o que passa na vida do outro, se comparando com o outro. Ok? Mas vamos voltar aqui. Então, para a gente viver, né, o novo tempo de Deus para a nossa vida e sermos surpreendidos por Ele, como Jacó que foi, com a notícia que José estava vivo, é necessário a gente passar pelo tempo do deserto sem murmuração. É necessário a gente passar agradecendo pela oportunidade de estar sendo trabalhados por Deus para a gente viver os planos dele para a nossa vida, ok? Passada a fase do deserto, o que Deus vai fazer com você, com todas aquelas pessoas que, de um certo modo, duvidaram do seu processo, do seu relacionamento com Deus? Serão surpreendidas. Você será surpreendido por Deus. As pessoas que estão à sua volta serão surpreendidas por Deus. Entende? Porque Deus vai te tirar do escasso e vai te colocar no muito. E as pessoas que pertenceram à sua vida, que duvidaram de você disso, né, no teu tempo de preparação de deserto, é um tempo de isolamento. É um tempo que Deus nos isola de tudo e de todos. E as pessoas que estão sendo isoladas de você, elas não entendem o processo que você está passando. Então, muitas das vezes, as críticas que nós recebemos quando nós estamos no período de deserto, no período de isolamento, é a falta de entendimento dessas pessoas que não entendem por que você se afastou, por que você se isolou, porque é um preparo de Deus contigo, individual, para você vir viver a promessa dele. Então, Deus vai surpreender a você que passou pelo tempo de deserto, já achando que nada ia se cumprir na sua vida, e Deus vai surpreender as pessoas que começaram a duvidar do seu relacionamento com Deus. Que questionaram, que duvidaram, que falaram que você não tem nada, que falaram que isso você estava fazendo para chamar atenção, entende? Então essas pessoas, Deus vai mostrar para elas o porquê do seu tempo de isolamento. E serão surpreendidas. Entende? Então é necessário que nós sejamos fiéis a Deus. Entende? É necessário que nós sejamos fiéis a Deus, é necessário que nós priorizemos a Deus. Porque essa parte da surpresa, quem tem que provar para o outro quem você é, não somos nós. É Deus. É Deus que surpreende, é Deus que prova, é Deus que se manifesta através da sua vida. Então, se preocupe, nesse momento, em agradar o coração de Deus. Se preocupe em ter prioridade com o Senhor. É Ele que vai surpreender você, que vai surpreender as pessoas, vai surpreender todo mundo em relação ao que Ele vai fazer na sua vida. Entende? Não precisa se preocupar com o que fulano e beltrano estão falando de você. Foca a sua visão em Deus somente. Faz igual aqueles cavalinhos, anda com aquelas viseirinhas aqui para não olhar para o lado, para não se distrair, sabe? Foca somente em Deus, prioriza somente a Deus. Quando Deus pedir algo para você, não questione, entregue. Quando Deus te der uma ordem, não murmure, faça. Quando Deus chegar para você e falar assim, eu preciso que você abra mão de certas pessoas em certos lugares, por mais que você venha pensar sobre isso, obedeça à voz de Deus. Porque Deus já tem tudo traçado para você. Deus já tem todo um plano traçado para você. Deus já sabe quem são as pessoas que te querem bem e que não te querem bem. Então seja um filho obediente à palavra dele, às ordens dele, e siga na direção que Deus está te dando, que Deus te deu. Conforme você está passando o seu processo com ele, ele está te mostrando o que vai sair, o que vai ficar e o que vai te entregar lá no futuro. Entende, gente? Então, tempo de preparação é importante. Se José não tivesse passado por esse tempo de preparação para poder vir a ser governador, se José não tivesse passado por nada disso, naquela época ali, todos estariam morrendo de fome. Porque José foi preparado para um tempo, para um novo tempo de Deus, que era necessário que ele ajudasse depois a família dele. Então, por mais difícil que foi passar pelo processo, entende?
Por mais difícil que foi de José passar pelo processo dele, por todas as situações e etapas que ele passou, Deus estava preparando ele para esse tempo que ia ajudar a família dele. Então, o que você está passando hoje, o seu tempo de preparação é para te ajudar lá na frente a ajudar a sua família. De algum modo, de algum jeito. Entende? E você vai ser o canal de bênção. Hoje não dão nada por você. Hoje falam que você não é ninguém. Hoje falam que você não serve para nada. Mas se você continuar nos caminhos do Senhor, se você continuar fiel a Deus, sem se preocupar com o que as pessoas pensam a seu respeito, sem se preocupar com as críticas que você está tomando, você está levando, lá na frente, você vai receber as promessas e os planos de Deus e você vai ajudar essas pessoas que hoje defamam você. Entende? Você vai ser tão grato ao Senhor por tudo que está acontecendo na sua vida que você vai conseguir liberar perdão e vai entender que tudo fez parte do seu processo para você chegar onde Deus quer que você chegue. Entende, gente? Então, passe pelo seu processo com Deus agradecendo. Entende? Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai surpreender não só você, mas a sua família e todos os seus. E você vai ser o canal de bênção para ajudar todos eles. Tá bom? Então, tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte dos planos de Deus. O que nós precisamos fazer, nosso posicionamento, é que vai determinar se nós vamos viver isso ou não. Então, seja obediente à palavra do Senhor. Seja um com Deus, que Ele vai ser um contigo. Entende, gente? Deus age na reciprocidade. Então, quanto mais você priorizar o Senhor na sua vida, mais de Deus você terá. Mais de Deus Ele vai trazer para perto de você. Surpreendendo você e surpreendendo os seus. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.